Bom dia, bem-vindos novamente à Rádio Socesp. Nós estamos começando essa manhã entrevistando a professora Lilian Nigmaia, professora de cardiologia da FAMEP, diretora do Centro de Pesquisa lá em São José do Rio Preto. Bem-vinda, Lilian. Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada. Lilian, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o estudo Revived. Isso. Mas para contextualizar a nossa audiência no Revived, gostaria que você fizesse algumas considerações iniciais a respeito do racional desse estudo. Muito se discute a questão da viabilidade miocárdica e do benefício da revascularização de pacientes após avaliação da viabilidade miocárdica por vários métodos. Não vamos entrar nesse detalhe agora, mas esse tema é relativamente polêmico ainda, dadas as informações de estudos preliminares, de estudos que precederam o Revived, e agora com o resultado do Revived a gente gostaria de ouvir as suas reflexões a respeito disso, Lilian, por favor. Certo. Olha, então, basicamente é o seguinte, o que é o conceito de miocárdio hibernante? Quando você tem obstruções crônicas importantes em várias artérias, em uma ou mais, aquele território irrigado por aquela artéria, recebendo um fluxo baixo de sangue, as células ficam com pouco oxigênio, portanto, com pouca viabilidade para contração. Por quê? Porque ela quer economizar a energia existente para a própria sobrevivência. É um mecanismo de miocárdio proteção. Certo? Aí o que acontece? Então, aquela parede deixa de se contrair ou se contrai muito menos. Então, você desenvolve uma hipocinesia ou, mais frequentemente, uma acinesia, mas existem células viáveis ali. Que se você voltar a dar sangue, corrigir aquela obstrução importante, aquele miocárdio pode voltar a bater. A dúvida é, fazendo isso modifica o prognóstico a longo prazo desse paciente? Se você der sangue e voltar a recuperar, reverter essa disfunção sistólica, você consegue com isso fazer o paciente viver mais? Esse é o conceito de miocárdio hibernante. Perfeito. Lilian, ao longo dos anos, várias metodologias foram empregadas para avaliar a viabilidade miocárdica. Ecocardiograma, cintilografia miocárdica, o PET, e mais recentemente, até com algum destaque, a ressonância magnética. Isso. Né? Essas metodologias, elas identificam adequadamente, localizam, identificam a extensão dessa viabilidade. Esses métodos são interessantes e são aplicáveis a esses estudos clínicos? São. Principalmente a ressonância é muito utilizada e a cintilografia também. Elas são capazes não só de dizer, apontar se a área é viável, quanto de quantificar o quanto de área viável que tem. Ou seja, se vale a pena realmente você revascularizar ou não, dependendo da quantidade de tecido viável naquela parede. Agora, nos estudos, o mais utilizado geralmente é a própria ressonância, mas na prática diária é muito mais a cintilografia. Agora, no estudo Revived, qual que foi o racional que você me perguntou? É o seguinte, basicamente, como eu disse, existe essa dúvida. Será possível que, se você revascularizar, o paciente vai viver mais? Vários estudos já avaliaram essa questão, mas todos eles muitos estudos pequenos e tudo mais. O melhor estudo, o maior, o mais importante que avaliou isso até hoje foi o estudo STITCH. Esse estudo ele foi feito em pacientes, comparando assim, paciente que todos eles faziam uma terapia médica otimizada. Então, um tratamento clínico muito bem delineado e tudo mais. Agora, um grupo era randomizado para receber um tratamento cirúrgico e o outro ficava só no tratamento clínico. E o que aconteceu nesse estudo? Com os pacientes, foram 1.200 pacientes, né, que foram avaliados. E o que aconteceu? Esse estudo foi publicado em 2011, né? Não houve diferença entre os grupos em relação à mortalidade e ao infarto, no grupo que revascularizou comparado ao grupo que só fez tratamento clínico. Mas uma coisa que os autores apontaram foi o seguinte: será que isso aconteceu
porque existe o risco pós-operatório de um paciente de mais alto risco e que tira um pouco do benefício líquido. Aí o que eles fizeram? Fizeram uma extensão para 5 anos. E 5 anos depois, realmente houve um benefício de redução de morte, né? Mas a longo prazo. Com a cirurgia. Com a cirurgia. Então, qual que foi o racional do estudo Revive? O estudo Revive falou assim, responder a seguinte questão. Será que, se em vez da gente fazer a comparação com a cirurgia, a gente fizer com um método de revascularização percutânea, a gente poderia ter um benefício? Porque não correria o mesmo risco de uma cirurgia e poderia ter mais benefício. Tiraria os riscos perioperatórios. Exatamente. Esse foi o racional. Então, o que o estudo fez? Ele otimizou o tratamento clínico dos 2 grupos, certo? Esse tratamento clínico foi muito bem estruturado, segundo as novas diretrizes, e também tinha uma comissão que acompanhava qualquer mudança importante em diretriz. Se acontecesse, eles atualizavam o tratamento. O tratamento começou até antes do paciente ser incluído, e eles foram seguindo muito cuidadosamente esses pacientes do grupo, todos os pacientes do ponto de vista clínico. Aí, uma parte foi randomizada, foram 700 pacientes, 350 mais ou menos em cada grupo. O grupo que foi randomizado para receber a angioplastia, ele foi orientado ao operador assim, olha, faça o máximo possível para revascularizar todas as artérias importantes. E essa era a orientação que sempre que possível era seguida. Então, para ver se fazendo isso haveria benefício de reversão do miocárdio hibernante para redução de morte e de infarto. Esse foi o racional. Perfeito. Lília, você acha que esse é um racional interessante? De fato, tirar o risco perioperatório pode tirar aí uma variável que impactou no resultado do STITCH de 5 anos, depois de 10 anos. Mas, especificamente, no caso do paciente que já tem o miocárdio disfuncionado, uma fração de ejeção muito comprometida, será que isso pesou realmente nesse resultado? Qual é a sua opinião pessoal, a sua leitura? Então, o fato de que, eu não vou dar spoiler, mas em relação a esse resultado, como também não houve benefício, uma das hipóteses que está se falando é assim, será que quando a gente seleciona um paciente que tem bastante viabilidade, que possa ser, porque tinha que ter viabilidade em pelo menos 4 territórios ou mais, certo? E esses territórios tinham que ser passíveis de angioplastia. Será que quando uma pessoa tem 4 territórios ou mais viáveis, ela não é baixo risco? Quando você não está acabando por selecionar um paciente de baixo risco e por isso que não tem benefício? Uhum. Você entendeu? Claro que essa que é uma das possibilidades. Então, talvez seria o contrário do que a gente estava pensando antes. A gente sempre aprende, né, com esses estudos, mesmo os estudos negativos. É lógico, é lógico. Você achou o resultado do estudo, foi muito bem feito, muito bem desenhado, a hipótese é fantástica, né? Dirimiu uma dúvida importante. Você acha que ele trouxe um resultado interessante do ponto de vista da repercussão na prática clínica? O que você acha, Lília? Bom, eu acho o seguinte. Então, esse estudo foi assim. Primeiro, ele randomizou pacientes que tivessem fração de ejeção menor ou igual a 35. O paciente tinha, como eu disse, que ter 4 áreas viáveis e ele tinha que ter uma doença extensa do ponto de vista de DAC. Ele tinha que ter doença extensa. Isso eles faziam um score. Esse score é um score que vai dando pontos de acordo com o grau de obstrução das artérias. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma obstrução de várias artérias importantes, as 3 é 12, a nota máxima. Quem não tem nada é 0. Nesse estudo, a nota foi 10, quer dizer, uma doença extensa. Tá? E também via, por exemplo, se o paciente tinha ou não viabilidade, a extensão da doença, ele tinha que ter mais que 18 anos. Era isso que era o estudo. E eles excluíram infarto recente, essas coisas assim. Daí, o que aconteceu? Os pacientes,
quando foi feita a análise basal, primeiro que 88% eram homens, segundo que a grande maioria, mais de 80%, era assintomático em relação à dor, o que pode ter atrapalhado também. Eu vi a tua cara e você tem razão. Pode ter atrapalhado. E aí, o que aconteceu? Eles seguiram esse paciente por 3,4 anos e no final desse período, o que se observou foi que não houve diferença entre os grupos que fizeram tratamento clínico e fizeram angioplastia em relação à morte e infarto. Não houve nenhum benefício, também não houve benefício nos desfechos secundários. A minha leitura, e a leitura do ponto de vista prático, assim, né? Quais são as implicações disso? Isso é importante. Primeiro que esse estudo não é um estudo que ele seja patrocinado pela indústria, é um estudo comercial. E como todo estudo sem patrocínio, é um estudo que segue com muita dificuldade para a realização. Normalmente, esses estudos a gente não consegue incluir exatamente todos os pacientes que estavam previstos. Esse estudo conseguiu até chegar muito perto dos 300 eventos que estavam programados na análise que fez o cálculo do tamanho de amostra. Bom, então você fala assim, será que o estudo tem baixo poder? Por isso que tem um erro tipo 2, na verdade tinha diferença e o estudo não conseguiu detectar? Provavelmente não, mas não dá para afastar. Então, esse estudo muda a prática clínica? Provavelmente não, certo? Por quê? Porque você precisa de mais informações. É um estudo pequeno demais para poder mudar a nossa prática, mas ele vai repercutir, sim. Eu acredito que ele vai ter uma repercussão e trouxe todo um aprendizado para a gente. Lília, nós convivemos durante muitos anos, e muitos dos que estão nos ouvindo, num cenário onde a cirurgia protagonizava o tratamento da doença arterial coronária. Uma vez que o paciente era submetido à coronariografia, muito frequentemente esse filme era levado para o cirurgião e essa decisão era tomada naquele momento quanto à revascularização ou não revascularização. A partir dos anos 80, meados dos anos 80, isso foi, vamos dizer assim, mudou um pouco essa perspectiva e a intervenção coronária percutânea passou a ter um papel muito importante no tratamento da doença coronária. Na sua opinião, quando você tem um paciente com um ventrículo disfuncional, severamente comprometido do ponto de vista de fração de ejeção, que tenha angina, evidência de isquemia, comprovada ou não por teste de viabilidade miocárdica, você acha ainda a cirurgia mais abrangente no seu conjunto para o tratamento, a despeito do risco cirúrgico? Ou você acha que a intervenção coronária percutânea já ocupou também esse território do ventrículo esquerdo já comprometido? Isso é a reflexão de quem tem muita experiência, de quem viveu uma era da cirurgia e vive agora a era da intervenção. Por favor, Lília. Então, e eu te agradeço essa pergunta, porque eu esqueci de falar um comentário que é importante. Você vê aqui. Eu acho que a minha opinião é muito parecida com a grande maioria dos médicos, porque uma coisa que aconteceu nesse estudo foi que o médico assistente do paciente, o médico assistencial, acredita-se que muitos deles pegava esse paciente que você acabou de descrever, os casos mais graves, com disfunção mais importante e tudo mais, e eles não incluíam no Revive, porque a possibilidade era de ficar em tratamento clínico ou em angioplastia, e sim selecionavam para a cirurgia. E, na realidade, provavelmente foram os doentes menos graves que foram parar no estudo, certo? E talvez por isso que não tenha tido benefício, né? Então, por exemplo, do ponto de vista de evidência científica, a gente não tem essa resposta que você perguntou, qual seria superior? Não existe uma comparação e não existe nem dados confirmatórios em relação à ICP. Mas em relação à cirurgia, nós temos o STIT. Então, por enquanto, eu continuo, sim, indicando cirurgia para esses pacientes e não tratamento percutâneo. Ótimo. Muito obrigado, Lilian. Obrigado pelas suas reflexões, pela elucidação à nossa audiência do que é o estudo Revive, como ele repercutiu agora no American College de 2023. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Nosso microfone está à sua disposição para as suas considerações finais. Eu que agradeço
Eu acho que é muito importante esse espaço que se criou dentro da Rádio Socesp, para que a gente possa discutir de uma forma bem rápida os dados mais interessantes discutidos, porque nem todo mundo consegue acompanhar o congresso todo, né? Então, de uma certa maneira, aqui na programação da Rádio Socesp, você pode se atualizar em relação ao que está acontecendo de mais importante durante o congresso. Então, agradeço pela oportunidade e tenham todos um bom dia. Obrigado a todos, obrigado à audiência. Estaremos novamente trazendo convidados e temas interessantes tratados aqui no 43º Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Até lá.